Quero convidar você, então, a abrir a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo de número 4. Glória a Deus. Você sabe, você que está caminhando conosco já há mais tempo, sabe que nós temos sido norteados pelo Senhor através de uma palavra que Deus, Ele entrega para nós referente a um ano. E nesse ano de 2020, a palavra é que esse ano é o ano do mais, Então nós estamos numa série de mensagens que vai ao longo desse ano, falando aspectos desse mais de Deus. Eu convido você a você abrir seu coração para aquilo que Deus quer falar contigo nessa noite. E o tema dessa mensagem nessa noite é mais cortante, ok? Vamos abrir nossa Bíblia então, no livro de Hebreus, no capítulo de número 4 e no verso de número 12. Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta e é capaz de discernir os pensamentos e propósitos do coração. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Amados, a minha intenção através dessa mensagem, desejo, e minha oração é que nós possamos entender a importância de nós termos um relacionamento com a palavra de Deus. E com essa palavra que revela a condição e a realidade do nosso próprio coração. Que revela o nosso interior. Essa palavra, conforme acabamos de ler, que tem a capacidade de discernir, de compreender, de ver, de revelar a condição do nosso íntimo, da nossa vida. Quando nós abrimos a Bíblia em algumas passagens, e eu vou citar algumas passagens aqui para você nessa noite, nós temos algumas revelações da parte de Deus a respeito daquilo que a palavra de Deus é. E eu quero nessa noite ministrar a respeito desse tema mais cortante, em função daquilo que a palavra de Deus, ela é. Ela é mais cortante. E nós vamos entender um pouco mais a respeito disso. Acabamos de ler que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. E ela tem poder de ser como uma espada cortante, capaz de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E a palavra de Deus, ela é apta, ela é capaz de discernir, de compreender os pensamentos e os propósitos do coração humano. Uau! Isso é maravilhoso. Isso é espetacular. Quando nós abrimos nossa Bíblia em 1 Reis, no capítulo 3, lá em 1 Reis, no capítulo 3, dos versos 16 até o verso 28, nós temos uma história muito interessante lá. Lá narra os primeiros dias do reinado de Salomão. Lá é mencionado um acontecimento que foi trazido até Salomão. Na verdade, é a narrativa de uma audiência de duas mulheres diante do rei Salomão. Você sabe, o rei Salomão, ele é conhecido pela sabedoria que ele tem, pela sabedoria que Deus deu a ele para poder reger, para poder liderar, para poder comandar o povo de Deus. E Salomão, então, agora ele está nessa passagem de 1 Reis, do capítulo 3, ele está diante de uma circunstância bem difícil.
tem um desafio ali, porque ele é surpreendido por uma audiência diferente. As duas mulheres são duas prostitutas, e essas duas prostitutas se apresentam diante do rei, com vistas a que ele julgasse a causa delas. E a primeira delas diz o seguinte: rei, eu tive um filho. E ela diz: essa mulher, 3 dias depois, também teve um filho. Acontece que nós estávamos sozinhas em casa, e essa mulher rolou na cama, e sufocou o seu filho, e matou ele, desse modo. E isso aconteceu de madrugada, e ela, sem que eu percebesse, ela pegou o seu filho morto, e trocou com o meu filho vivo, que estava comigo na cama. Então, de madrugada, eu fui amamentar, e percebi que eu estava com o meu filho morto. Mas de manhã, eu olhei, e vi que o meu choro era em vão, porque não era o meu filho que havia morrido, mas sim o filho dela. E quando ela fala isso, a outra mulher fala: não, o filho que morreu é o seu, e o que está vivo é o meu. E ela então fala: não, você está mentindo, o filho vivo é o meu, e quem morreu é o seu. E aí agora nós estamos diante do dilema. Salomão tem uma circunstância difícil para poder julgar, porque as duas mulheres falam que o filho que está vivo é delas. A grande questão é quem está com a razão. E diante desse impasse, então, Salomão, cheio da sabedoria de Deus, ele olha aquela cena, percebe aquela realidade, das duas testemunhando a seu próprio favor, e ele tem então uma ideia, uma perfeita ideia. E ele manda então que um servo traga para ele uma espada. Ele diz: trazei-me uma espada. Então o servo trouxe uma espada. Ele diz o seguinte: olha, pega o menino vivo, cortem ele no meio, entrega metade para uma mãe, e entrega a outra metade para outra mãe. Quando ele falou isso, a mãe verdadeira saltou, e numa angústia materna, ela disse: não, por favor, não façam isso. Por favor, rei, não faça isso. Entregue essa criança para ela. Pelo amor de Deus, não mate essa criança. Entregue para ela. E a outra mulher disse: não, o que é meu, e o que é teu é teu. Me dá um pedaço dele, e o outro pedaço, a outra metade, entrega para ela. E então o rei Salomão, diante daquela circunstância, disse: ok, eu já sei quem é a verdadeira mãe. E falou: essa mãe que narrou a história, a primeira é a verdadeira mãe, pegue o menino e entregue para ela. Essa história se alastrou em Israel, e de acordo com a passagem que eu falei para você ler depois, Israel ficou impressionado com a atitude do rei, ficou admirando o rei, e perceberam então o nível de sabedoria que o rei tinha para decidir. E veio então um temor, um santo temor, em função da maneira habilidosa com que Deus tinha de resolver uma situação tão difícil quanto essa, sem testemunhas alguma, somente 2 mulheres, com seus 2 filhos, um acontecimento triste, e alguém estava mentindo. E Deus então trouxe a luz e revelou o íntimo que estava naquelas 2 mulheres. Essa história que eu acabei de narrar para você, eu entendo que na verdade ela é uma figura. Essa história narrada em 1 Reis capítulo 3, ela na verdade é uma simbologia muito interessante. Ela, baseada naquilo que nós compreendemos da própria palavra de Deus, nós entendemos que isso não se trata apenas de um acontecimento, de uma história real, mas isso se trata também de um ensinamento. De acordo com Romanos capítulo 15, verso 4, Paulo diz que tudo que foi escrito por nosso ensino. Ou seja, tudo que foi escrito na palavra de Deus,
toda a Escritura visa nos ensinar algo. E em 1 Coríntios capítulo 10, no verso 11, diz que tudo o que aconteceu com Israel, com a nação de Israel, foi escrito para nossa advertência. O apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja como a nossa. Ele está dizendo, olha, toda a história de Israel, ela foi escrita para vossa advertência. De acordo com o tempo que é chegado, o fim dos tempos, então isso serve como uma advertência, ou seja, essa história não é apenas um registro histórico, mas ela também é um ensinamento para nós. O texto, ele fala de Salomão. O texto que nós lemos ali de 1 Reis capítulo 3, ou que melhor, que nós ouvimos de 1 Reis capítulo 3, fala de Salomão. Quem é Salomão? Salomão é filho de Davi. E isso mostra então que eles são os ancestrais, os antecessores daquele que viria. Porque a profecia messiânica diz que da linhagem de Davi viria o Messias. Da linhagem dessa família de Salomão, que era filho de Davi, viria o Messias, o rei que se assentaria no trono. E essa história, ela também fala não apenas de Salomão como rei, mas ela fala de uma espada. Salomão, ele fala, trazei-me a espada. E a espada, ela aqui é uma espada cortante, obviamente. E ela é trazida para o rei, que é uma figura. Salomão é uma figura do próprio Cristo. E a espada é uma figura da palavra de Deus. É uma figura da própria palavra de Deus. Pastor, que loucura é essa? Sim, a Bíblia fala sobre isso. Nós temos várias passagens, principalmente no Novo Testamento, que fazem uma associação entre palavra de Deus e espada. De modo que nós podemos dizer que essa história, ela tem um ensinamento, que é um ensinamento a respeito do poder que tem na espada. E essa espada, ela é cortante. E ela é a semelhança da própria palavra de Deus. Quando você abriu a Bíblia para ler, você abriu em Hebreus capítulo 4, verso 12, lá está escrito que a palavra de Deus, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Quando você abre a sua Bíblia, por exemplo, na passagem que Paulo fala sobre a armadura de Deus, lá em Efésios capítulo 6, verso 17, o apóstolo Paulo, ao citar a armadura de Deus, ele fala a respeito da espada do Espírito. E ele diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Quando você abre a sua Bíblia em Apocalipse, o livro das revelações, o último livro da Bíblia, por 2 vezes é citado que na boca de Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, sai da sua boca uma espada afiada. Isso tudo é uma referência a respeito dessa realidade. Ela diz que essa é uma espada de 2 gumes. Quando nós voltamos então para Hebreus capítulo 4, verso 12, eu relembro para você que lá diz que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, e ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Corte para um lado, corte para o outro. E ela tem a capacidade, ela é apta para discernir, para revelar, para trazer à luz os pensamentos e os propósitos do coração. Então, perceba, da mesma maneira que o rei Salomão, na passagem que nós estamos aqui lendo, ele se utilizou de uma espada para, através da espada, revelar a intenção que estava no coração daquelas 2 mulheres. Do mesmo modo, Deus se utiliza da sua palavra para poder, através dessa palavra que é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, para poder trazer à luz, trazer à tona e revelar aquilo que existe no meu e no seu coração. Agora a gente precisa entender algo muito importante aqui nessa noite. E o que é importante? É importante entender que sozinhos, eu sozinho, você sozinho, sem
a intervenção de mais ninguém, nós não conseguimos reconhecer os nossos próprios erros. Eu e você, por mais bem intencionado que sejamos, sem uma intervenção, sem um apoio, uma ajuda, um suporte, nós não conseguimos reconhecer os nossos próprios erros. Pastor, isso é bíblico? Sim. Em Mateus capítulo 7, dos versos 3 até o verso 5, Jesus ele fala o seguinte, ele fala da facilidade que todos nós temos de enxergar o cisco que está no olho do outro e da extrema dificuldade que nós temos de enxergar a trave que está no nosso próprio olho. Jesus fala isso. Em resumo, significa o seguinte: o nosso problema não é enxergar erro, mas o nosso problema é enxergar erro na gente. O nosso problema é que nós não temos a habilidade, a capacidade, a aptidão de enxergar com a mesma precisão e rapidez os erros que existem na nossa vida. Mas nós temos uma facilidade de enxergar com muita habilidade, muita precisão, muito bem, os erros que existem na vida dos outros. É o que diz Jesus. E ele deixa com isso claro, nós todos, em função do pecado que habita em nós, temos dificuldade de enxergar os nossos próprios erros. Paulo, fazendo menção a essa realidade, em Romanos, no capítulo 2, no primeiro versículo, ele diz assim que nós somos indesculpáveis, ele fala. Ele diz que todos nós somos indesculpáveis quando nós julgamos os outros. E ele explica que quando nós julgamos os outros e condenamos os outros, automaticamente nós estamos condenando a nós mesmos. E ele diz que isso acontece porque nós, em algum momento, acabamos por praticar os mesmos atos. Só que quando nós praticamos, segundo Jesus, nós não vemos. Mas quando os outros praticam, nós vemos e vemos muito bem. E nós temos a facilidade, então, de tentar perceber e tirar o cisco que existe no olho do outro, enquanto no nosso olho existe uma grande trave. Talvez alguém presuma aqui, enquanto eu falo isso, o pastor está falando isso, está presumindo maldade. Ele está dizendo que existe hipocrisia, que as pessoas são falsas. Ele está dizendo que isso é uma desfaçatez, que isso é uma habilidade maldosa que existe nas pessoas de não perceber o seu próprio erro. Eu não falei isso. Em algumas ocasiões, sim. O que eu estou dizendo é que, biblicamente, a Bíblia nos mostra que nós temos uma incapacidade de enxergar os erros que temos, mesmo que eles estejam diante do nosso próprio nariz. Nós temos essa dificuldade. Vou dar mais um exemplo. Em Mateus capítulo 18, Jesus narra uma parábola, que é chamada a parábola do credor incompassivo. E lá em Mateus 18, Jesus fala a respeito de um homem. E é muito interessante esse homem, porque lá ele menciona que esse homem ele era extremamente compassivo consigo mesmo. Benevolente consigo mesmo, misericordioso consigo mesmo, mas ele era cruel com os outros. E quando o assunto era julgar o outro que lhe devia, ele foi implacável, ele apontou o dedo e ele condenou sem nenhuma misericórdia. Mas quando a situação era com ele, tudo que ele desejava e tudo que ele queria era misericórdia, ou seja, para mim misericórdia, para os outros punição. E o que isso mostra? Isso mostra, essa parábola mostra, que a nossa realidade em função do pecado, ela nos torna impossibilitados, incapazes de enxergar o nosso próprio erro, o nosso próprio equívoco, o nosso próprio pecado. E é por isso que nós precisamos, grave isso, aprender a nos relacionar com a palavra de Deus. É por isso, porque nós somos incapazes de perceber os nossos erros, nós precisamos da luz e da revelação que está na palavra de Deus. E nós vamos aprender
e precisamos aprender a nos relacionar então com a palavra de Deus. E essa é uma das razões, talvez a principal razão, pela qual, tanto eu quanto você, nós precisamos gastar mais tempo, investir mais tempo com a palavra de Deus. Não somente para que nós tenhamos informação a respeito de Deus, do seu reino e da vida cristã, mas para que também nós possamos desfrutar do poder que ela tem. A palavra de Deus, ela é o quê? Ela é capaz de mostrar aquilo que há no nosso coração. Nós não temos essa capacidade, mas a palavra de Deus, ela tem a capacidade de mostrar aquilo que há em nós, aquilo que existe em nossa vida. Hebreus 4:12 fala que ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. A nossa incapacidade de ver os nossos próprios erros, ela é uma realidade que nós acabamos de falar. Mas deixa eu aproveitar e emendar já a solução. Se eu garanto por meio da palavra que nós somos incapazes de ver os nossos próprios erros, eu garanto por meio da palavra de Deus, de que ela tem poder suficiente para revelar a nossa realidade, para revelar a nossa condição, do nosso interior, do nosso íntimo, do nosso coração, da nossa mente. Ela é a palavra de Deus. E ela é capaz de trazer um diagnóstico do nosso coração. Se fosse em aspecto físico, cada um de nós aqui iria a um cardiologista. E nós descobriríamos aquilo que está acontecendo em nosso coração físico. Mas quando a Bíblia fala de coração, não está falando desse órgão, esse músculo. Não está falando a respeito dessa realidade. Está falando a respeito do nosso íntimo, do nosso interior, da nossa vida interna. E é por isso que nós precisamos gastar tempo suficiente com Deus, para conhecer a palavra de Deus, para que ela traga à tona, traga à luz, e nos faça conhecer aquilo que de fato existe dentro de nós. Vou dar um exemplo para que você possa entender um pouquinho melhor. No livro de Tiago, no capítulo 1, verso 22, lá fala a respeito dos auto-enganados, ou dos auto-enganadores, ou, em outras palavras, e a palavra bíblica, daqueles que enganam a si mesmo. Em Tiago, capítulo 1, verso 22, fala daqueles que ouvem a palavra e não praticam. E lá diz que esses enganam a si mesmo. É uma pessoa, então, que ela está vivendo na base de um engano. E se alguém está vivendo na base de um engano, é porque essa pessoa não está percebendo que está sendo enganada. Porque se ela percebesse que está sendo enganada, ela pararia de ser enganada. Porque quando você conhece a verdade, a mentira perde força. E você deixa de lado todo engano. Mas a Bíblia, Tiago está dizendo para nós que existe uma realidade aqui para aqueles que ouvem a palavra e não praticam a palavra. E lá menciona que as pessoas se auto-sabotam. Essas pessoas, elas se auto-enganam. Porque elas não têm a capacidade de perceber o mal que estão fazendo para elas mesmas. Por quê? Porque elas não conseguem colocar em prática aquilo que ouvem. Nos versos seguintes, no versículo 23 e no versículo 24, o Tiago explica um pouquinho melhor como é isso. E ele fala que essa realidade é igual a uma pessoa que vai na frente do espelho, se olha e sai da frente do espelho e logo depois se esquece de como era o seu rosto. Ele diz, então, que essa pessoa vai diante da palavra e ao sair dela, se esquece daquilo que viu. Mas ao mesmo tempo que ele fala a respeito do engano, ele também está fazendo um exemplo com isso. Está dando um exemplo. E qual é o exemplo? Ele está dizendo que a palavra de Deus, ela é o quê? Ela é como um espelho. A palavra de Deus, ela é como um espelho para a nossa vida. E isso é desesperador para alguns. Tiago está falando aqui que essas pessoas, elas eram como alguém que se aproximava do espelho, via algo e saía e depois esquecia daquilo que viu. Não sei se você já viveu isso. Possivelmente quando você era pequeno, quando você era criança, já viveu essa experiência. De você se esquecer momentaneamente como que é o seu próprio rosto. Então você voltava rapidinho para frente do espelho e poder relembrar como é que era. O detalhe é que nós temos espelhos bons.
naquela época não tinha espelhos bons. As tentativas de espelho naquela época era com um metal que eles pegavam, batiam e tentavam de algum modo fazer com que ele refletisse a luz e a partir disso pudessem identificar algo. Mas a melhor alternativa que eles tinham naquela época era ir diante de uma água e tentar então, diante da luz, perceber o reflexo do seu próprio rosto. E assim eles tinham então uma ideia passageira de como de fato era o rosto que eles tinham. Ele está dizendo então, em outras palavras, que essa palavra de Deus, ela nos faz ver aquilo que somos. Ela nos faz perceber aquilo que somos. Só que a semelhança de alguém que ouve e não pratica, é alguém que percebe o que é, mas logo daqui a pouco se esquece. E perde a revelação. E perde aquilo que está sendo mostrado. Em outras palavras, Tiago está dizendo que a palavra de Deus é como um espelho. E ela não apenas nos revela a nossa posição em Cristo. Ela não apenas revela a nossa herança no Senhor. Mas a palavra de Deus, ela também revela a nossa condição atual. A palavra de Deus revela como que nós estamos. A palavra de Deus revela como o nosso coração está, como a nossa mente está, como que nós estamos vivendo em áreas que nós ainda não vivemos transformação, mudança, milagre, diferença. A palavra de Deus, ela tem a capacidade de expor essa realidade. Mas ela não é apenas um raio-x que mostra um diagnóstico das nossas enfermidades. Mas a palavra de Deus, ela também, ela nos dá cura. Isso é maravilhoso. Ela não é apenas um livro que traz uma revelação daquilo que somos. Mas ela também traz uma revelação do remédio que corrige. E é por isso que no mesmo livro, agora um pouquinho antes, em Tiago 1:21, não 22. Em Tiago 1:21, lá diz assim, ó, e é muito importante isso. Lá Tiago diz que nós devemos acolher a palavra de Deus, a palavra que nos foi ministrada, a palavra que nos foi implantada. Ele diz assim, ó, acolhei com mansidão a palavra que foi liberada, porque ela, diz lá Tiago 1:21, ela é poderosa para salvar as nossas almas. Uau, isso é tremendo. E é interessante aqui a palavra que ele escolhe. É interessante porque a palavra que ele diz ali é alma. Isso é muito importante, porque quando nós vemos esse texto, nós vamos perceber que ele está dizendo que existe uma postura adequada que nos faz receber esse poder de Deus. E ele chama isso de acolher com mansidão. Existe então um modo de nós recebermos a palavra. O detalhe que nós aqui lendo, nós entendemos que essa palavra, ela já tinha sido liberada. A palavra, ele diz, já tinha sido implantada. Então ele não está falando para descrentes. Ele não está falando para pessoas que nunca receberam a palavra. Ele está falando para aqueles que já têm a palavra implantada. E ele está dizendo o seguinte, que esses que já têm, que já ouviram a mensagem, que já tiveram a ministração da palavra, eles devem aprender a como receber a palavra, como acolher a palavra. E aí, a palavra que ele usa ali é de que a Bíblia, ou melhor, a palavra de Deus, ela libera salvação para a alma. No original, a palavra ali é sozo. Essa palavra grega foi traduzida aqui como salvação, mas ela também poderia ser traduzida como cura. Porque sozo não é apenas salvação. Sozo é libertação, cura e restauração. Então ele está dizendo o seguinte, olha, a palavra de Deus, ela manifesta cura para a alma. É isso que ele está dizendo. Mas para isso acontecer, nós precisamos aprender a acolher a palavra de Deus. Olha só, aqui Tiago, ele está dizendo, em outras palavras, o seguinte, eu sei, assim como todo crente sabe, que nós tivemos o nosso espírito regenerado, que nós tivemos a graça de ter então o nosso espírito completamente mudado, alterado, transformado, mudado ao ponto de estar pronto para obedecer. Mas agora ele não está falando a respeito do espírito, ele está falando a respeito da alma. E ele está dizendo o seguinte, assim como a palavra de Deus é capaz de regenerar o seu espírito, a mesma palavra de Deus é capaz de sarar, curar a sua alma também. Uau, isso é tremendo.
Então, a palavra, ela não apenas revela aquilo que somos, ela não revela apenas o nosso interior, mas ela também traz cura para o nosso interior, cura para a nossa alma. Por quê? Porque ela é viva, eficaz, ela é poderosa, por ser a palavra de Deus, e ela tem então um efeito. Só que o Tiago está dizendo o seguinte: para o efeito da palavra acontecer, nós vamos precisar aprender a como lidar com a palavra que nós recebemos. Porque se nós não aprendermos a lidar com a palavra que recebemos, por mais que ela tenha poder, por mais que ela seja viva, eficaz e poderosa, o efeito da palavra não será alcançado. A palavra não vai cumprir o que ela pode cumprir. Em outras palavras, Paulo, Tiago e Jesus estão dizendo o seguinte: nós precisamos ter uma interação com a palavra de Deus. Nós precisamos ter um relacionamento com a palavra de Deus. Se nós não tivermos, aquilo que ela promete não vai acontecer. O efeito que ela diz manifestar não vai acontecer na nossa vida. Pastor, eu quero entender um pouquinho melhor sobre isso, ok? Parábola do semeador. Na parábola do semeador, Jesus fala que o semeador saiu a semear. E algumas sementes caem à beira do caminho. Algumas sementes caem no solo. O que é a semente? A palavra de Deus. Jesus conta então essa parábola e diz que a palavra de Deus, ela está sendo semeada, ela está sendo liberada, ela está sendo ministrada. E ele diz, algumas sementes, que é a palavra de Deus, caem à beira do caminho. Elas ficam a parte de cima do solo. E ele diz o seguinte: olha, essas que ficam nessa condição, vêm as aves. E essas aves de rapina, essas aves dos céus, elas vêm, elas se aproximam da semente e comem a semente. Ele estava falando a respeito da atividade demoníaca. Ele estava falando a respeito que essas aves são como demônios. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Então, como essa palavra não surtiu efeito, o efeito dessa semente não foi liberado, porque a terra não estava pronta para recebê-la. Então, por mais palavra de Deus que era, ela foi roubada. E ela não vai acontecer, mesmo sendo viva, eficaz e poderosa, e mais cortante que uma espada de 2 gumes, capaz de dividir entre alma e espírito, juntas e medulas, apta a discernir e revelar os pensamentos e os propósitos do coração. Mas essa palavra, ela não vai cumprir o seu efeito. Por quê? Porque ela caiu na beira do caminho. E então, ela não teve compreensão suficiente, não teve revelação, não teve aceitação. O efeito da palavra foi abortado. Como uma expectativa de algo que iria nascer, esse poder de Deus não se manifestou porque ele foi abortado antes de produzir o resultado esperado. Aí ele fala que algumas sementes não caem na beira do caminho, mas outras sementes caem no solo rochoso. Outras caem num solo espinhoso. Ele diz assim, olha, essas até têm um efeito inicial. Eles até se alegram com a palavra. Eles até têm um resultado inicial. A palavra é recebida no primeiro momento com alegria. Mas quando chegam as perseguições, porque a palavra não está firmada, então eles não suportam. E as circunstâncias sufocam, de modo que aquela semente, ela não vinga, e de modo que ela não penetra na terra, não germina e não traz resultado algum. Passou, que semente é essa? É a palavra. Aí ele diz assim, Jesus diz, mas existe um outro solo. É um solo preparado, é um solo pronto, é um solo apto. E esse solo, numa terra fofa, de uma terra apta, preparada, recebe essa semente. E ele diz assim, essa semente, ela brota lá debaixo da terra, ela começa a germinar, começa a crescer, e ela traz frutos. Ele termina dizendo o seguinte, ele diz, e ela vai frutificar a 30, a 60 e a 100 por 1.
Ele não diz que todas frutificam a 100 por um. Ele diz que algumas frutificam a 30 por um. Algumas frutificam a 60 por um. E outras frutificam a 100 por um. E se você não entendeu, eu digo para você que existe uma diferença entre 30, entre 60 e 100. E isso mostra que a mesma palavra, quando é liberada, ela pode ter um nível de impacto e de poder a ser ministrado, que se equivale a 30% na vida de um, a 60% na vida de outro, e a 100% na vida de alguém. E isso significa que varia, ou como alguns dizem, varia. Varia de acordo com o quê? Varia de acordo com a nossa resposta à palavra. Lembra da espada que eu falei? A espada cortante do rei Salomão? Pois é, a palavra de Deus é uma espada cortante. É a palavra cortante do próprio rei Jesus. A pergunta que eu faço para você é se essa espada cortante de Jesus tem trazido à tona aquilo que está no seu coração. Eu faço para você a pergunta se você tem se exposto à ação dessa espada que revela o seu interior, que revela o seu coração. E eu quero garantir para você que só existe mudança, só existe transformação para aqueles que reconhecem a necessidade de mudança e por isso se abrem, se expõem para aquilo que a palavra de Deus tem a fazer na vida daquela pessoa. O poder de Deus, ele não se limita, por meio da palavra, a trazer apenas um diagnóstico, mas ele também tem um prognóstico de cura. A palavra não apenas mostra onde está o pecado, mas ela tem solução para o pecado. O Senhor não apenas mostra onde estão as enfermidades, mas por meio da própria palavra ele traz cura para as enfermidades. O salmista diz em Salmo 19, versículo 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Eu quero dizer para você, invista o seu tempo com a palavra de Deus, para que nós não apenas tenhamos um diagnóstico daquilo que a palavra nos revela, mas para que ela possa ter o poder de curar e estabelecer aquilo que Deus quer na nossa vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e te conduza para um lugar onde você possa ser cada vez mais apaixonado pela palavra de Deus. Feche seus olhos, vamos orar.